Fala aí pessoal, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review. Dessa vez vamos começar a segunda temporada de Loki. O primeiro episódio é intitulado de Ouroboros. Essa temporada também terá 6 episódios que nem a anterior, né? E já começa de onde a outra parou, né? O Loki tá correndo pela AVT, sendo perseguido pela B15, pelo Mobius, pelos agentes Minuto e tal. E ele meio que pula pela janela, pelo balcão, cai lá no transporte, vai voando até que, pum, cai numa outra sala onde ele encontra com o Casey, né? Ele pede ajuda, só que aí, né, o Casey é informado que quem vira o Loki é pra avisar e tal, pra pegarem ele, porque ele é uma variante e tal, blá blá blá. E quando o Loki caiu, ele meio que causou uma rachadura no chão. Só que ele começa a meio que ser puxado e tal pelo tempo, um bagulho bizarro. E ele volta pra esse mesmo canto que ele tava e o Casey reconhece ele. E aí, né? Tipo, ele tá confuso, né? Mas é basicamente o seguinte: o Loki tá sendo puxado através do tempo. Então, quando a Sylvie jogou ele de volta na AVT, né? Ele foi jogado pro passado, onde o Mobius, a B15, ainda não o conhecia. Nem o Casey. E agora, né? Quando ele foi puxado e tal, ele voltou para o presente da AVT, o Casey reconhece ele e eles veem a rachadura no chão, que sempre esteve ali. Enquanto isso, o Mobius e a B15 estão olhando, né, pra TV, um monte de ramificações fora de controle e estão debatendo se vão contar mesmo pro pessoal ou não. Que eles foram arrancados da linha do tempo, né, porque vai ser um choque pra eles, mas mesmo assim eles têm que dizer. E aí, o Loki tá tentando encontrar, né, com esses dois. Eles até conversam com o outro Homem Minuto lá sobre jet skis, uma revista, essas coisas. O Mobius para o que ele tá fazendo pra dar um monólogo. E beleza. O Casey avisa para os dois que o Loki tá procurando por eles. Eles tentam pedir ajuda pra Senhorita Minutos, né, pra Miss Minutes, mas ela tá indisponível. E com a Ravonna Renslayer desaparecida, né, a General Dox e a Juíza Gamble querem ver o Mobius e a B15 na sala de guerra. Eles vão pra lá, né, o Loki aparece perto do Casey, depois de ser puxado de novo pelo tempo, pergunta cadê o Mobius, né, e ele diz que foi pra sala de guerra. Enquanto isso, as luzes na AVT piscando, né. O Loki meio que vai até a sala de guerra, só que ele é puxado através do tempo de novo. E nós vemos meio que a sala de guerra em 2 tempos diferentes. No passado, onde o Loki tá, né, que ele tá vendo uma gravação do aquele que permanece conversando com a Ravonna, indicando que ela sabia de tudo o tempo todo, né? E outra no presente, onde nós vemos o Mobius e a B15 reunidos com a General Dox e a Juíza Gamble. E basicamente, né, eles estão alertando sobre tudo que aconteceu e tal, blá blá blá. Tipo, a gente descobriu, os Guardiões do Tempo não são reais, tem alguém por trás disso, nós fomos tirados da linha do tempo, essas coisas. E aí, beleza, né? O Loki, ele consegue ser puxado pro presente, tenta explicar a situação toda, ele até usa um daqueles bastão, né, de poda, pra podar a parede e revelar, né, uma estátua daquele que permanece e diz, não, é esse cara aqui, ele que fez isso e tal. E tipo, o Loki tá mó desesperado, né? E então a juíza Gamble toma a decisão, né, de que a AVT vai parar de podar, né? O Loki ainda tá meio desconcertado, falando e tal sobre a Sylvie, essas coisas. E a General Dox está determinada em encontrar a Sylvie, achando que ela é a culpada de tudo. E tipo, o Loki já fica mal preocupado, né? Mas o Mobius leva ele pra um canto, né? Pro Loki meio que se acalmar. E ele atualiza o Mobius, falando tudo que aconteceu lá no último episódio da primeira temporada, basicamente. Tipo, eles chegaram lá na Fortaleza Além do Tempo e tal, encontraram aquele que permanece. Ele explicou, mas, tipo, ele tá com medo de várias variantes e tal. E ele tá com medo que não conseguiu impedir a Sylvie de matar aquele que permanece. Ele não sabe o que aconteceu direito, né? Mas eles precisam de ajuda. O Mobius vai chamar a Senhorita Minuto, só que o Loki diz, não confie nela, ela tava lá, ela trabalha pra ele. E aí, né, ele começa a fazer ser puxado novamente, né, pelo tempo. E o Mobius resolve, né, levá-lo pro setor de reparos e melhorias da AVT, pra ver se
eles conseguem, né, dar um jeito nisso. Eles vão passando por alguns elevadores, vão tendo uma conversa e tal. O Loki mal preocupado com a Sylvie, ele ainda lá sendo puxado pelo tempo e tal. E então, quando eles chegam lá no setor de reparos e melhorias, eles encontram com esse cara aqui, que é o Ouroboros, né? Ou então Olbi. O Mobius já encontrou com ele uma vez, tipo, uns 400 anos antes. Eles mal conversaram direito, mas eles se chamaram assim, basicamente. E ele é interpretado pelo Ke Huy Quan, né? Um baita ator, ganhou prêmios que são ano passado. E basicamente o Olbi, né, explica que o Loki tá passando é por um deslize temporal. E aí o Loki passa por outro deslize, ele é jogado lá no setor, né, de reparos e melhorias, só que no passado. E aí é bem bacana nessa cena, porque nós vemos o Loki contracenando com o Olbi passado, enquanto o Mobius contracena com o Olbi no presente. E tipo, o Mobius vai fazer umas perguntas, o Olbi não entende, mas no passado o Loki faz as mesmas perguntas e tal, vai atualizando o Olbi lá, e as informações vão pro Olbi do presente, então é bem bacana. Porque, poxa, não dá pra conter o deslize temporal, porque não dá, em teoria não daria pra viajar no tempo dentro da AVT, né? E basicamente eles precisam de um extrator de aura temporal para fazer com que o Loki pare de ficar tendo esses deslizes. E aí o Olbi do passado vai e faz esse extrator, né? O Loki consegue deslizar de volta para o presente. E o Olbi explica, né? Olha, vocês vão ter que ir até o teor temporal para a máquina puxar o Loki. E o Mobius vai ter que ser rápido, porque senão ele vai ficar sem pele. Pois é, um negócio mó bizarro. E o Loki vai ter que podar a si mesmo. Pois quando alguém é podado, né? Tipo, nesse lance, ele é meio que retirado da linha do tempo. Então, se eles conseguissem podar o Loki, usar esse extrator de aura ao mesmo tempo, iam conseguir fazer com que esses deslizes parassem e iam puxar ele de volta pro presente. Algo assim, bem confuso, mas faz sentido. E aí, beleza, né? Eles estão indo, se encontram também com a B15 e tal. E o Ouroboros, né, nota que as luzes estão piscando. E aí o próprio Mobius diz, a energia na AVT inteira tá assim já. E aí ele leva a galera até o teor temporal, né, que é o coração da AVT, onde o tempo bruto é refinado numa linha do tempo física. E tipo, ele não foi construído para tecer várias ramificações ao mesmo tempo. Por isso que ele sobrecarregou. E geralmente quem cuida daquilo é a senhorita Minutos, né? O Olbi só emitia diagnósticos a cada centena de anos. Inclusive foi o Olbi que escreveu o manual da AVT, né? Bem bacana. E basicamente ele fala que eles vão ter pouco tempo e ele vai precisar fechar as portas de proteção da AVT. Se o Mobius não voltar a tempo lá do TA e se o Loki não conseguir se podar, né? Então, basicamente, o Loki vai ficar perdido no tempo e o Mobius vai ficar sem pele. Pois é. Então eles vão, né, se posicionando. Um caçador meio que avisa a B15 que estão saindo pelas ordens da Dox para caçar a Sylvie. O Loki meio que vai tentar ir atrás dela, né, mas o Mobius não deixa de dizer, não, a gente tem que resolver isso aqui, tá bom? Depois a gente vê isso, uma coisa de cada vez. E a B15 diz, eu vou, relaxa. Boa sorte aí vocês. E aí o Olbi, né, entrega um dispositivo pro Loki e diz pra ele se podar quando a luz estiver no verde, ou ele vai ficar perdido no tempo pra sempre, né? E o Mobius vai perder toda a pele. Pois é. Eles só vão ter uma chance. A B15 diz, né, que vai cuidar da Dogs e tal. E o Loki, né, ele vai falar com o Mobius, tipo, se eu não voltar... Só que nesse momento ele sofre outro deslize temporal e ele vai pro futuro dessa vez. Enquanto isso, o Olbi vai explicando algumas regras e tal, algumas instruções do que o Mobius tem que fazer lá fora. Ele tá com um traje de proteção, né? E ele precisa ser rápido. Só que aí que tá, quando o Loki foi deslizado pro futuro, ele não foi junto com o bastão de podagem. O bastão temporal. Então ele fica procurando, né, pelo AVT. E tipo, nesse momento a luz fica verde, porque o Mobius já alcançou o painel lá no TA. E tipo, ele fica, Mobius, a gente tem pouco tempo, cadê o Loki? Ele, não fecha a porta ainda, ele ainda pode conseguir e tal. Só que passa o tempo, ele, olha, eu lamento.
Você não pode fazer nada, ele se perdeu no tempo. E aí, né, o Mobius vai tentando voltar e tal, que as portas estão se fechando, o Loki vai lá procurando alguma ação de prunar, né, de podar na AVT. E aí ele escuta um telefone tocando, ele meio que se acalma, vai até a direção do telefone, né. Alguém vai se aproximando por trás dele, então a porta do elevador na frente do Loki se abre, a Sylvie tá lá dentro, né, e diz, finalmente achei você. Então, quando o Loki vai falar alguma coisa, ele é podado. Então, né, o Mobius não vai conseguir, tipo, a porta tá quase fechando, então o Loki consegue ser puxado de volta, né, pro presente. Ele acaba vindo com tudo, acerta o Mobius e os dois conseguem entrar antes que as portas se fechem. E ele fala, né, que eles precisam achar Sylvie e tal. Enquanto isso, a B-15, ela passa por um monte de homens minuto lá, preparados, todos carregados, até pelo General Dox. E ela questiona se tudo isso é pela Sylvie, né? Só que o caçador que tá com ela diz que ele não acha que seja o caso. E assim o episódio se encerra. Eu gostei, galera, foi muito bom. Eu dou um 8,7. E bom, outra coisa que eu curti foi a trilha sonora. Tá ótima, a Natalie Holt continua mandando bem. E os créditos mudaram. Tipo, tem algumas coisas que ainda ficam dos créditos da primeira temporada, mas mudaram, colocaram outros cenários, outras coisas bem bacanas. E esse episódio tem uma cena pós-créditos. Um portal, né, se abre. E nós estamos em 1982, em Broxton, na Oklahoma, numa linha do tempo ramificada. E acompanhamos a Sylvie lá, né? Ela vai caminhando até uma lanchonete, que é um McDonald's. E, tipo, um funcionário, né, pergunta, né, o que ela quer e tal. Ela meio que dá uma olhada em volta, vê todas aquelas pessoas felizes e diz que quer experimentar de tudo. E assim se encerra mais um episódio. A segunda temporada de Loki já começou muito boa, galera. Eu tô ansioso pra ver o que é que vai acontecer nos próximos episódios. O Obi, sem dúvida, foi uma ótima adição pro elenco. Baita personagem, baita ator. E é isso, né? Vamos ver quais mistérios serão revelados. Fique com Deus no coração, Jesus te ama, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum de novo. Um forte abraço, até a próxima e falou! I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh.